nós escolhemos um tema para falar aqui hoje à tarde, a necessidade de trabalho. Mas quando que começou o trabalho na vida do ser humano? Quem foi que instituiu o trabalho? Quem é ocupado, né? Ele tem que trabalhar. Então, eu vou ler aqui, para não falar que eu estou sendo maldoso. Desde que não seja ele o culpado. Conta que Jesus chegou para o Adão, lá no paraíso, e falou assim, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Já entendeu? Por causa de você, a terra será amaldiçoada, maldita. Você terá que trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então, quem foi ocupado? A Eva, né? Eles comeram o fruto, e aí, então, Deus disse isso para ele, né? E você terá que trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então, no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Mas Kardec vem trazer um livrozinho para as mulheres, né? Tirar um pouquinho peso dessa questão do trabalho. Ele pergunta assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Ou seja, o nosso trabalho, o trabalho que se fala aqui é o trabalho remunerado, o trabalho que a gente tem. Então, o trabalho tem nada a ver com remuneração. Remuneração é uma consequência, né? Mas todos nós trabalhamos incessantemente. Inclusive, os espíritos também trabalham, assim como o corpo. Ele fala que toda ocupação útil é trabalho. Então, para provar que os espíritos trabalham bastante, é só observarmos o trabalho que nós damos para o nosso anjo guardião. Né? É um trabalho danado para a espiritualidade, para cuidar da gente, né? Eles trabalham muito. E toda ocupação útil é trabalho. Então o Brasil está aqui hoje tocando o órgão dele, que ele estudou, que ele pesquisou, né? Anos de estudo para chegar no ponto que ele chegou hoje, ele está trabalhando. Nós estamos ouvindo a música dele, é útil para a gente? Então é trabalho também. É a pessoa pegar um carro e dirigir, é trabalho. É a pessoa vir fazer uma palestra, é trabalho. Só não é trabalho você ficar brincando lá no Instagram, esse negócio lá, que fica perdendo tempo ali, né? Mas quando vai fazer uma pesquisa, ou ligar para alguém, também é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho, inclusive o nosso trabalho. O Brasil foi médico durante muitos anos, né? Trabalho. Então, tem os professores que trabalham, tem os advogados que trabalham. Então, toda ocupação útil é trabalho. Agora, para a gente dar uma aliviadazinha na questão aqui da mulher, continua dizendo o seguinte, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Se a mulher não come aquele fruto lá, naquela época, nós estávamos até hoje na infância da nossa inteligência. Que é o trabalho que elabora a nossa inteligência. É a necessidade da gente melhorar as situações de nossa volta, que o homem vai criando novas alternativas. Nós temos hoje um celular, tem um computador. O computador ninguém fala mais no computador, né? Agora é celular. Tem tecnologia, tem agora os carros elétricos, né? Porque o homem vai cada vez mais, através do seu trabalho, buscando aperfeiçoar as coisas ao seu redor para o seu maior conforto. É isso, né? Então, sem o trabalho, nós estaremos até hoje no mundo dos mundos primitivos até hoje, nos alimentando ainda das folhas de árvore, dos frutos, habitando as cavernas até hoje. Mas graças ao trabalho que nós desenvolvemos, nós hoje moramos em casas, em apartamentos, uns em arranha-céus e assim por diante. Mas e quando a gente começa a trabalhar na verdade? Porque numa casa espírita, todo trabalho aqui é voluntário. Aqui, remunerado, só tem o pessoal que trabalha na limpeza, dos vigias, que é obrigado por lei que esse trabalho esteja remunerado. Mas no mais, do presidente até o dirigente do salão do Brasil, ninguém recebe dinheiro, né? Mas recebe de outra maneira, né, Brasil? E muito.
Percebeu? Somos muito bem remunerados para trabalhar aqui, voluntariamente. Quando a gente pode começar a trabalhar, a gente tem que esperar nos aperfeiçoar primeiro, a gente esperar sermos perfeitos para depois começar a trabalhar. Se nós formos esperar ficarmos perfeitos para trabalhar, nós estaremos de novo lá no mundo primitivo. Porque perfeito só tem um, que é o Pai. Mas todos nós somos imperfeitos, e Deus nos criou imperfeitos, porém perfectíveis. Nós somos perfectíveis. Quer dizer o que é essa palavra? Nós somos suscetíveis de alcançar uma perfeição relativa um dia. Nós temos um modelo e guia que é Jesus. Um dia nós teremos tão perfeito quanto Jesus e muito mais ainda. Porque a perfeição é infinita. Né? Então, quando nós começamos a trabalhar, vou ficar perfeito primeiro? Não. Diz Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, que é um best-seller, principalmente na área da mediunidade, fala que a providência divina vale-se precisamente dos imperfeitos para ajudar os mais imperfeitos. Então, a gente, com toda a nossa perfeição, estamos trabalhando em prol daqueles mais imperfeitos que a gente. Às vezes é mais imperfeito num ponto, às vezes é mais perfeito no outro ponto que a gente. Todo mundo tem perfeições e imperfeições, né? Relativas. Então, na questão 132, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? A encarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E é basicamente a reencarnação que diferencia, que difere o espiritismo do espiritualismo. Todo aquele que acredita numa crença após a morte da alma, do espírito, é espiritualista. Então nós somos espiritualistas por isso. Agora, quando eu acredito numa reencarnação, aí, além de ser espiritualista, é também espírita. Porque as demais religiões não acreditam na reencarnação. Então eles são espiritualistas. Mas a gente sabe que não é bem assim. Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava assistindo um programa do Faustão na televisão, que ele fez uma enquete, assim, ia passar uma novela. Essa novela falava sobre reencarnação. Então ele levou os atores lá e começou a conversar, tal, fez uma pesquisa instantânea no telefone para saber quantas pessoas acreditavam em reencarnação no Brasil. 75% acreditavam em reencarnação. Mesmo sendo espírita. Então todo mundo fala: na próxima encarnação vai ser assim, na outra encarnação eu joguei pedra na cruz. Né? A pessoa usa esses termos bastante. Por quê? Já tem um pouquinho de fé dentro de si da reencarnação. Então por que então? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec pergunta. E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, Deus não chega para mim e fala assim: Luiz, tem uma vaguinha lá no Luiz, você quer reencarnar? Não, pergunta isso não, ele impõe: você vai reencarnar tal dia. Por quê? É igual o pai com o filho, né? O filho chega à idade de ir para a escola, o pai vai perguntar: o filho quer ir para a escola? Não. Ele impõe o filho para a escola. Por quê? É para a evolução dele. Então a encarnação Deus nos impõe porque é para a nossa evolução. Quantas encarnações nós já tivemos? Não sabemos. Quantas vamos ter ainda? Muito menos. Não sabemos mesmo. Só Deus sabe. Nós sabemos que nós podemos retardar o nosso processo evolutivo, reencarnar mais vezes, ou nós podemos avançar também, adiantar também o nosso processo evolutivo. Eu gosto de brincar, né, que a gente foi professor durante muitos anos, e eu tinha aluno que adorava estudar. Nossa, beleza, fazer o terceiro ano 2, 3 vezes, a outra terceira mais 3, 4 vezes, adorava. E nós também somos assim, às vezes nós queremos encarnar muitas vezes, porque a gente faz, reprova, faz, reprova, faz, reprova. E quanto mais a gente reprova, mais nós vemos
o irmão seguir à frente e ficar para trás. Isso se torna um castigo para o espírito, né? Então é isso, né? A encarnação, a fim de fazer, ela é imposta por Deus, a fim de chegar à perfeição. Mas continua aqui a resposta. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, Deus é o Criador, mas nós somos co-criadores. Deus criou, mas porque Ele nos deu oportunidade de trabalhar. Imagina só se Deus tivesse feito tudo, tinha que fazer o quê? Se Ele quisesse, Ele tinha poder de fazer tudo, Ele é todo poderoso. Mas não, Ele faz uma parte e outra parte nós é que temos que fazer. É como uma mensagem que a gente recebeu outro dia na sala de psicografia, falava assim: Deus nos dá a terra, mas nós é que temos que plantar, cultivar, colher. Né? É a oportunidade que nós temos de trabalhar. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui na posição que nós temos hoje. Né? Então é isso, todos nós temos uma função. Nós não somos jogados na terra assim aleatoriamente. Nós estamos aqui com uma programação feita por nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então nós escolhemos a nossa encarnação. No livro Os Mensageiros, passou o filme, né? Nosso Lar 2, fala. Os Mensageiros é um centro que tem no nosso lar de preparação para as pessoas reencarnarem. Né? E o Espírito fala assim: algumas pessoas passam por aqui, estudam durante 30 anos, 40 anos, e reencarnam e esquecem tudo que aprenderam aqui. É o caso de Otávio, né? Que ele passou 30 anos estudando lá, ia ter todas as condições de reencarnar aqui para fazer o bem, tá? No entanto, chegou aqui, esqueceu tudo. Chegou aí para a parte mais profunda do umbral. Então, assim, né, a gente faz o planejamento e nem sempre consegue colocar em prática. Como, por exemplo, o Chico Xavier, que colocou tudo em prática. É difícil para a gente. Mas não tem problema não, a gente vai, Deus vai dando as oportunidades para nós de acordo com o nosso merecimento. Deus sempre nos dá a oportunidade do trabalho, né? Tem uma outra questão do livro dos Espíritos, né? Questão 674. Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque ele aumenta as necessidades dos gozos. No começo, ele se contentava em morar numa caverna, ou debaixo de uma árvore, debaixo de um tronco de madeira. Hoje, a gente quer morar num apartamento, né, de preferência um condomínio que tenha área de diversão, de lazer, segurança, né? Então, vamos aumentando ali os seus gozos, vamos ter mais conforto, e é normal isso. Seria diferente se não fosse assim. Então, quanto mais a gente quer ter uma coisa mais luxuosa, uma coisa melhor, temos que trabalhar mais. Nós podemos lembrar que na minha época de criança, meus pais, era assim: o pai trabalhava para pôr sustento na mesa e a mãe cuidava dos filhos. Hoje mudou, não é mais assim. Hoje os dois têm que trabalhar para poder ajudar na despesa, pagar condomínio, pagar internet, pagar Netflix, tanta coisa que a gente vai criando que é para o nosso conforto, para o nosso prazer, e aí não tem que trabalhar para isso. Daqui a pouquinho, então, os filhos vão ter que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Não é? Mas tem uns que fazem isso. Uns. Então é isso, né? Quanto mais aumenta o nosso conforto, mais nós temos que trabalhar para poder bancar isso, né? E uma outra questão é o seguinte, 678. E nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade do trabalho? Quer dizer, nós sabemos que nós vamos passar para mundos melhores. Nós somos criados simples e ignorantes, como nós já falamos, imperfeitos, e Deus quis nos liberar todos no momento que nos criou. Ninguém não tem privilégio que não seria
isso. Deus não faria uma coisa dessa, né? Então, todos somos caras simples e ignorantes, mas temos as condições, Deus nos dá as condições para evoluirmos. Todos nós vamos sair desse mundo, como já saímos do primeiro mundo, que era o mundo de expiação, o mundo primitivo, e já viemos para o mundo de expiações e provas. E dizem, né, que nós estamos já caminhando para adentrar no segundo mundo, no terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Por nosso mérito, o trabalho que estão fazendo, o trabalho, né, de estudar, tudo é trabalho. E quando chegar no merecimento, né, nós vamos para o mundo de regeneração. E aqueles espíritos que se insistiram no mal, que realmente preferem muito mais fazer o mal do que fazer o bem, como nós estamos vendo aí, o nosso mundo está em guerra. Tem mais de 40 nações em guerra nesse momento. E algumas guerras muito perigosas. Então são pessoas que só falam em matar, em destruir. Não tem outro sentido. O cara fazer um míssil que custa milhões de reais. Um míssil desse lá daria para você construir aí 10 hospitais, um míssil. Que só serve para uma coisa, destruir, matar. Então tem corações ainda assim. São nossos irmãos assim também. Esses espíritos que estão vindo na Terra agora para conhecer a evolução. Mas na hora de fazer a passagem para o mundo diferente, para o mundo de regeneração, não vai haver vibração suficiente desses espíritos para adentrar esses mundos menores. Então vai ter que ir para um mundo primitivo, voltar a iniciar de novo como aquele aluno que não consegue ir para a série seguinte porque não conseguiu vencer os conteúdos que foram dados, né? Para todos têm oportunidade. A pergunta é essa, então nós vamos sair daqui, vamos para o mundo depois de regeneração, depois para o mundo nos mundos ditosos ou felizes, onde o bem já prepondera sobre o mal, até chegar nos mundos chamados mundos celestes ou divinos, onde é morada dos espíritos depurados. Nós estamos caminhando para isso. Todos nós chegaremos um dia nesse mundo celeste e divino, onde nos tornarmos espíritos puros, como Jesus é o espírito puro. Então lá nesses mundos, tem que trabalhar igual aqui? Então nós sabemos que quando nós vamos passando dos mundos superiores, o nosso corpo físico, a matéria, vai perdendo, vai tornando mais sutil cada vez mais o nosso corpo físico. E quanto mais sutil nós nos tornamos, menos coisas materiais vamos precisar. Então a resposta aqui é assim: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então tem religiões aí, doutrinas que pregam que o homem, que a gente desencarna, vai para um lugar contemplativo, um céu contemplativo, tocar pinha, tocar. O Brasil vai se dar bem lá nesse lugar, só tocando, né? E tem outras pessoas, como nós já falamos aqui, vão com fogo eterno, ficar ali queimando eternamente, sem nenhuma condição de regenerar. Então, ficar nesse céu contemplativo é ter uma eternidade, vai ser um tédio. A gente aposenta aqui. Tem que ir no psicólogo para treinar, ver um aposentado, então, pelo que fica sem atividade, não é isso? Você imagina se ficar eternamente num céu contemplativo. Porque o homem, o espírito, precisa do trabalho. Ele tem que trabalhar. Né? Então é isso, né? Nesse mundo mais assim, menos grosseiros, o trabalho também é menos grosseiro. Antigamente o homem ia com a roça, com enxada, capinar, tirar do meio do arroz, do feijão, um sol escaldante. Hoje uma máquina entra e faz tudo isso para ele. Se eles fazessem um mês, ela não faz em 2 horas. Porque o homem buscou isso. O homem procurou o melhor conforto. Não é para tirar o emprego do homem, não. É para o homem trabalhar de maneira mais sutil, né? Menos cansativa. Né?
E aí, mano, no livro Cadê a Verdade de Vida, ele traz lá, no capítulo 4, o título é Trabalho. Ele vai usar aquela frase que Jesus proferiu, que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, e diz: E Jesus respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Né? Não tem essa frase? A gente conhece tanto. Então, se Deus trabalha e Jesus também trabalha, que sai nós. Né? E Emmanuel vai comentar então esse trechinho aqui. Eu trouxe só um recordezinho, para a gente não ficar alongando muito. Ele fala assim, que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A maioria revolta contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência nas cidades. Então é assim, ninguém está satisfeito. Não é ninguém não. Ele fala aqui que algumas, né? Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. É que as pessoas não estão satisfeitas com nada. Mas tem pessoas que é assim mesmo, né? Só sabem reclamar, a vida é tão maravilhosa, tão boa. Só reclamam. Só fica tempo sem arrumar emprego. Quando arruma um emprego, daqui 3 meses já está falando novo emprego. Está insatisfeito com o emprego. Por que isso acontece, né? Isso é inerente ao ser humano. Mas qual é o emprego que é mais importante? Será que um cirurgião famoso, que trabalha já com aquela tecnologia robótica, laser, ele é mais importante do instrumentista que ajuda ele ali na hora da cirurgia? Mais importante dos enfermeiros que estão ali? É mais importante a pessoa que faz asepsia na sala antes de começar a cirurgia? Não é? Eu me lembro, né? A gente trabalhava em escolas do governo, em Brasília, que quando tinha greve dos servidores que faziam limpeza, faziam cantina, não tinha aula também não. No primeiro dia você dava uma aula, no segundo dia também, no terceiro dia estava um dício total. Não tinha merenda dos alunos. Então o que é mais importante, o professor ou o merendeiro? Não tem isso. Todos os dois são importantes. O cirurgião famoso lá que vai fazer uma cirurgia delicada ali, se a pessoa não foi antes lá, não limpou o local, o instrumento, tudo, não tem cirurgia. Então todo trabalho é importante. O gari, a importância que tem o trabalho dos garis, se correndo, imagina esse trabalho cansativo, né, Brasil? Corre, o homem fica cheio suado, correria, corre, risco de vida, inclusive. Vida e mexe, tem uma gari sendo atropelada, né? Porque... E olha a importância do trabalho deles. Já repararam que eles fazem greve? E com uma semana de greve, o que vira na nossa cidade? Então o trabalho ele é importante. Não tem esse negócio de ser um melhor que o outro, não. Todos nós somos importantes. E tem aquelas pessoas que gostam de falar assim, né? Pessoas que têm aqueles cargos importantes. Quando você chega para o outro, você sabe com quem você está falando? O mineiro tem uma resposta boa para isso, o mineiro, sabia? Ele fala assim, o senhor é famoso quem mesmo? Aí o cara chegou com o mineiro lá e você falou, sabe o que você está falando? O senhor é famoso quem mesmo? Né? Então tem um pensador, um filósofo chinês, chamado Confúcio, que viveu em torno de 5 séculos antes de Cristo. Ele tem uma frase que diz assim: faça o que você gosta, que nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Então a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta. A gente falava com os nossos alunos também, né? Perguntava se você já pensou o que você vai fazer, qual curso você vai fazer, o curso superior, você vai fazer o tecnólogo. Por quê? Tem que escolher logo, porque senão você vai escolher o curso como? Pelo valor da mensalidade da faculdade? Muitos fazem isso. Né? Vai escolher a faculdade, mais barato, não tem condição de pagar. Outros um curso que é mais rápido. Não, tem que escolher fazer o que a gente gosta. Fazer um teste vocacional, tem especialistas profissionais para isso. Você fazer o que você gosta. Se a gente for fazer o que a gente gosta, não é trabalho, como diz Confúcio, é diversão.
é lazer. Então tem pessoas que acordam de manhã, doido a levantar logo para ir trabalhar, porque a coisa é lá servir, ajudar. E outros que acordam, nossa, vou ter que ir para o meu trabalho, que agonia, que coisa difícil. Mas esquecemos de agradecer a Deus, né, a oportunidade que nós temos. Como diz aqui Emmanuel, cada um quer fazer as coisas, fica revoltado com o seu trabalho às vezes, trabalho dignos, né? Mas vai ficar sem emprego para você ver, para 6 meses, o quanto é complicado. Uma pessoa que tem que levar para casa, às vezes, o pão das crianças. Então, o trabalho não depende se eu sou bonito, se eu estava ferrado, né? Se eu sou feio, se eu sou rico, se eu sou pobre. Se eu nasci com todos os membros que eu tenho. Porque tem pessoas que nascem totalmente com problemas seríssimos, assim, como eu conheço um que não tem os membros, não tem as pernas e os braços. No entanto, trabalha, tem situação, tem filho, tem família. O outro está perfeito, com todos os membros, uma cabeça boa, tudo, e não consegue nada na vida. Talvez não esforça, às vezes, o tempo que quero esforçar, né? Então, eu estou falando isso aqui, porque eu tenho um caso aqui, eu vou você contar, falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. E ele, o nome dele é Jerônimo Mendonça. Ele nasceu numa família presbiteriana, a mãe dele é presbiteriana. Mas aos 15 anos ele se interessou pela religião espírita, pelo espiritismo, né? E começou a frequentar a mocidade, a participar dos trabalhos, né? Cantava no coral, ele era muito participativo. E ele era um atleta, ele gostava de jogar futebol, tinha um bom porte físico. E ele gostava muito de assistir naquela época os filmes do Tarzan. Não passava na televisão não, porque isso foi em 1939, não tinha televisão ainda, porque se tivesse era muito raro ter uma televisão. Assistia o cinema, as sessões de cinema. Era daquele cinema que só ficava rodando lá para passar o filme. Então ele gostava muito do filme do Tarzan. Tarzan era um personagem, né, de um homem que foi criado por uma loba, um animal feroz, foi criado por ela, amamentou dela, e ele crescia no meio dos animais ali. Então ele vivia muito bem os animais. Mas precisasse lutar com aquelas feras ali, ele lutava e ganhava a luta. Ele era forte, lutava com os crocodilos dentro da água, ele era forte. Então o Jerônimo Mendonça chegava em casa, depois de vir lá do esporte, futebol de lá, não tinha academia, né? Ele chegava em casa, ia dentro do espelho assim, batia no peito e falava, ô Tarzan! Ele se chamava Tarzan. Mas ele foi o espelho dele lá. E um dia ele foi assistir uma palestra nos centros que ele frequentava lá em Ituiutaba. E aí o palestrante, inspirado, né, recebeu uma mensagem. Pessoal, tem uma mensagem aqui do Tarzan, que está aqui presente. Mas ninguém sabia que ele era Tarzan, é só ele e o espelho dele. Aí a mensagem foi a seguinte: prepare-se, Tarzan, prepare-se para a selva de sofrimento que virá. Essa foi a mensagem para ele. E ele guardou aquele ali, e continuou trabalhando. Ele gostava muito de ir ao cinema, né? E depois assistiu um filme, passou, algumas pessoas que devem lembrar, não é do meu tempo, né? E o vento levou. Percebeu falar isso, né? Eu tenho esse velho aí do Brasil, mas. Esse filme é um filme de longa duração, longa metragem, 4 horas de projeção. E ele entrou no cinema pequeno, cidade pequena, não tinha mais lugar para sentar, e ele ficou as 4 horas em pé, assistindo ao filme. Quando terminou o filme, o pessoal saiu e ele não tinha condição de andar, foi carregado para a casa dele. E aí começou então a saga dele. Depois, né, teve que ir para o hospital e tal, e foi diagnosticado uma doença chamada artrite reumatoide. Essa doença na época não tinha cura. É uma doença que ele ia definhando aos poucos, né? É uma doença grave das articulações. Então ele foi paralisando as pernas e foi subindo até ficar num ponto que ele nem enxergava mais. E aí, aos 17, 18 anos, ele começou a andar de muletas. Depois passou mais um período para andar na cadeira de rodas.
E quando chegou um certo momento, ele passou a andar numa cadeira, numa maca, numa cama que foi feita especialmente para ele, uma maca ortopédica, que tinha uma inclinação lá e tal. E ele viajava o mundo todo fazendo palestras. Ontem mesmo o palestrante veio aqui. Ontem o Haroldo lembrou, ele veio 2 vezes aqui no céu. Aqui, ó, tem a maca dele aqui, ele tinha um vozeirão de rádio, de locutores de rádio FM, sabe? Falava forte. E tem vários vídeos dele na internet, para procurar depois, Geraldo Mendonça, o gigante deitado. Mas Geraldo Mendonça, mas mesmo assim, na cama, deitado ali, viajando, eles adaptaram essa maca a uma Kombi que eles ganharam, uma doação. Eles adaptaram a maca na Kombi, ele viajava o Brasil todo, fazendo palestras, buscando recursos para as instituições dele. Ele tinha uma instituição de uma creche que tinha 200 crianças que ele cuidava. E fundou vários centros espíritas naquela região, no Triângulo Mineiro ali, escreveu vários livros, compôs músicas, enfim, era uma pessoa muito influente. E deitado numa cama, não mexia nada. Uma vez perguntaram para ele assim, o que seria a felicidade para você? Para mim seria eu poder virar minha cabeça um pouquinho para o lado direito. Isso eu estaria muito feliz se pudesse fazer isso. Né? E a gente tem tudo que não faz. Né? E um dia ele chegou com a mãe dele e disse, mãe, prepara minha mala que eu vou viajar. Aí a mãe dele, que era presbiteriana, falou assim, ô Jerônimo, estou quase acreditando nessa tal de reencarnação que você tanto fala, viu? Mas por quê, mãe? Olha só, eu não tenho 9 filhos? Sim. Dos 9, só você que é paralítico, não é isso? Sim, senhora. Pois é, o único que não para em casa é você. Ele viria viajando o Brasil todo. Ele foi no Canecão encontrar, sabe quem? Roberto Carlos. Ele foi no show do Roberto Carlos, entrou no show com a maca dele lá, assistiu o show, porque ele queria pedir ao Roberto Carlos uma ajuda para a entidade que eles trabalhavam, né? E o chefe, o Roberto Carlos fez um checão na época, um cheque muito bom para ele na época. E ele ainda brincou com o Roberto Carlos ainda, falou assim, pois é, Roberto Carlos, porque ele só andava carregado, né? Ele não. Falou assim, pois é, o pessoal te aplaudiu você de pé, né? Eu sou melhor que você daqui carregado. Então ele sempre tinha essas tiradas assim, né? Então um dia, né, ele passou muito mal, porque tinha uma angina. Engraçado, né? O Divaldo tinha angina, o Chico Xavier tinha angina, o Jerônimo Mendonça também tinha angina. O Jerônimo Mendonça era amigão do Chico Xavier. Então ele foi no médico, e o médico deu um diagnóstico terrível. Olha, você está com um problema seríssimo, seu coração está por um fio. Você tem que suspender as suas atividades, você não pode ficar viajando, você tem que repousar. E ele ficou já, é assim, né? Você quando está bem, não sabe que tem uma doença, você está todo feliz, né? Você sabendo que tem um diagnóstico, a pessoa começa a ficar já, né? Começa a cair. Aí ele falou, não, eu quero ir lá no Chico, vou despedir do Chico. Aí levaram lá no Chico Xavier em Uberaba. Chegou lá, levaram ele, colocaram a máquina dele na sala do Chico Xavier, o Chico Xavier estava trabalhando. E quando o Chico chegou, o Jerônimo Mendonça e tal, né? Tudo bem, Jerônimo? Ah, mais ou menos, Chico. O que foi, Jerônimo? Nada, Chico. Não, o que aconteceu? Ah, Chico, eu fui no médico. O médico me deu um diagnóstico terrível. Diz que meu coração está por um fio. Aí o Chico riu, né? Sei, Jerônimo, benditos fios, né? O Jerônimo tem fio de nylon, fio de aço, tem fio fino, fio grosso. O irmão está me falando aqui, Jerônimo, que o que engrossa o fio é o trabalho do bem. Então, olha o trabalho engrossa o fio do nosso coração. Então, nós precisamos trabalhar. Sem o trabalho, nós não conseguimos nada. Então, tem exemplo de pessoas assim como o Jerônimo Mendonça, que é exemplo de vida para a gente. Viveu 50 anos aqui e deixou um trabalho maravilhoso. As condições que ele tinha físicas eram mínimas, e no entanto ele fez. E às vezes nós estamos com todo vigor, né? E a gente às vezes não faz o que tem que ser feito. Fica arrumando desculpa para não trabalhar, né? Então é isso. Vamos então engrossar o nosso fio. Mas aí, ele, na hora de sair, aí depois ele aparece na noite lá no centro ainda, né? Lá fazer a explanação do Evangelho. Aí na hora de sair, foi despedido do Chico Xavier.
Aí ele começava a tal, Chico, muita paz. O Chico falou assim, não, meu filho, tira o Z. Como é que é? Tira o Z, muita paz. É mais trabalho para mim então, né? Ele saiu e foi trabalhar. E viveu até os 50 anos, morreu trabalhando. A mensagem de hoje era essa, né? O trabalho nos edifica, o trabalho nos transforma, o trabalho faz com que o nosso mundo chegue onde chegou hoje. Nosso mundo, o planeta, a tecnologia que nós temos aqui hoje, as nossas rodovias, nosso sistema aéreo, tudo está em condições já de se transformar num mundo de regeneração. O mundo de regeneração é assim, você apertou um botão, as coisas acontecem. E nós, como pessoas, como seres humanos, estamos preparados já para alcançar esse mundo de regeneração? Então é essa a mensagem de hoje, né? Que a gente possa estar aí trabalhando, fazendo o melhor de nós naquilo que for tocado para nós. Muito obrigado.